que acontece é que a gente vive numa sociedade onde normalmente o nosso sucesso ele é medido por números, por metas, por resultado, não é isso? Você olha para a pessoa e fala, nossa, ela é bem sucedida. Presta atenção por que você falou isso. É porque você viu ela feliz? Normalmente não, né? É porque você viu ela mora bem, ela tem um bom carro, ela aparentemente bem sucedida. Então, eu acho que a maneira de identificar, dentro desse contexto que é a nossa realidade, é o seu próprio resultado. Então, se você é uma pessoa que trabalha numa área onde você domina tecnicamente, você já acumulou uma certa experiência e não vê as coisas acontecendo, vê pessoas menos qualificadas assumindo posições que poderiam ser suas, coisas desse tipo, então começa a desconfiar, porque muito provavelmente você está abrindo mão aí de conhecer e praticar aí algumas competências comportamentais que certamente vão te ajudar a mudar o cenário. Olá pessoal, sou o André Coelho. Sou a Gabi Zaleski. E sejam muito bem-vindos mais uma vez ao UnineCast, podcast que transforma informação técnica num conteúdo amigável e de fácil acesso, sempre humanizando especialistas, a empresa, a audiência. CPFs fortes. CPFs fortes fazem CNPJs fortíssimos. Bom dia, amor. Bom dia. Bom dia. Essa semana foi bem intensa, né? Semana foi praticamente maratonada. Maratonada. Todos os dias. Nossa. Gravação e live. Um dia melhor que o outro. Você sabe que tem um lado excelente que cria um ritmo muito massa pra gente. E leva conteúdo do bem, conteúdo de qualidade, né? Muito bom. Preparado para o bate-papo de hoje? Melhor. Preparadíssimo. Todos os dias é enriquecedor, porque a gente aprende, né? A gente está aqui na cadeira de aluno, como você sempre fala. Mas a conversa de hoje, a gente vai entrar num assunto que a gente adora. Empreender. Empreender. Tá preparado? Imagina, eu já tô com quantos? Uns 35 anos empreendendo. Não, desde a primeira vez que eu empreendi, na verdade. Um pouquinho de experiência já, né? Hoje... Bora lá. Vamos lá. Bora lá. No episódio de hoje, número 67, vamos falar sobre empreendedorismo corporativo, que eu chamava antigamente de intraempreendedorismo. Na verdade, são sinônimos, né? Vamos lá, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, a Priscila Zacarias, pela primeira vez aqui no UnineCast. Nascida em São Paulo, capital, casada, mãe da Pietra, de 18 anos, graduada em administração de empresas, especializações em gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão financeira, formação de docentes para curso superior e MBA em gestão estratégica de negócios. Empresária, sócia da Trevo Reciclagem, escritora e autora do livro Mosca Branca. Pri, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia para vocês. Bom dia. Convite. Estou bastante ansiosa de participar desse papo aí com vocês. Nossa, Pri, obrigada por aceitar o nosso convite. Falar de empreendedorismo é um abraço quentinho pra gente, sabe? Porque a gente já surfou tanto nessa onda há tantos anos, já esteve no pico da onda, já tropeçou e já caiu nessa onda também. Várias ondas. E o dia que a gente se conectou, no dia que a gente conversou, foi tão especial para mim, porque assim, que pena que eu já não gravei, a gente já não estava gravando aquele bate-papo. Foi um bate-papo muito especial quando você trouxe essa frase, ficou uma frase gravada, foi assim, empreender dentro do CNPJ de outras pessoas. Isso é enriquecedor, isso é um momento que a gente tem que lembrar de falar também. Então, eu fico honrada de poder estar aqui batendo esse papo contigo e trazer esse conteúdo tão importante no momento que a gente vive hoje, onde a gente fala do mundo corporativo, né? A gente traz
esse nicho, humanizando essas pessoas para elas lembrarem, olha, tá dentro do corporativo, tá tudo bem, mas lembra das outras áreas, você pode inclusive, como tema de hoje, você pode também empreender dentro das empresas, vestir a camisa e tudo mais, né? Então, eu fico muito feliz da gente poder bater esse papo, hoje Eu nós três acredito aqui. que isso é libertador, porque muita gente pensa que para empreender tem que sair da empresa onde ela está, nem sempre, né? E aí talvez seja a melhor forma, porque ela vai aprender na empresa dos outros, digamos assim, e aí o momento certo ela pode se sentir pronta a ou virar sócia da empresa ou empreender numa empresa dela. Isso é muito massa, muito legal. O pessoal precisa ter essa informação e começar a disparar ali uma mensagenzinha ali e começar a fazer diferente. Vamos lá, Pri, eu tô com uma invejinha branca de você, aí com essa blusa regata, nesse calor gostoso. Da onde você tá falando? Estou aqui em Santana de Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Tá um calor insuportável. Estou com uma invejinha de vocês, porque eu adoro frio. Você Ai, gosta tô de frio brincando. também? Eu adoro frio, tô brincando. Não, eu gosto de frio. Na verdade, eu gosto da temperatura confortável, né? Aquela temperatura assim, eu gosto do calor, mas não para passar calor. E eu adoro frio, mas também não gosto de ficar passando frio. Então eu gosto daquela temperatura confortável. Botou um casaco, tá gostoso, mas se precisar tirar também não tá exagerado, né? É isso que eu falo, eu gosto de frio, não de passar frio. Certeza. Exato. E aqui é bacana, né? A gente consegue ter um Nós conforto estamos falando massa. da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, então por isso que a gente está aqui, mesmo dentro do estúdio, com casaco, por causa do ainda é frio. Estamos com temperaturas negativas, né? Neve, tempestade de neve na semana passada. Então, cada um dentro do. Daqui a uns meses vai estar invertido. Se tivesse ao contrário, a gente ia estar lembrando disso. Bom, então tá bom. Ô, Pri, conta pra gente um pouquinho. André comentou aqui na sua apresentação a respeito do livro Mosca Branca. E quando a gente fala mosca branca, assim, aquele difícil de encontrar, né? Aquela coisa. Não vou Rara. pensar no bichinho, mas assim, é uma raridade mesmo. O que contém naquele livro e como é que ele surgiu? Olha, eu vou começar te falando que, ao contrário do que a grande maioria pensa, mosca branca não é rara. Não é rara? Aliás, a escolha desse nome para o livro é uma coisa interessante, porque teve 3 coisas que eu descobri sobre esse inseto que me fizeram conectar com o Ó. que eu queria escrever. A primeira, olha só, mosca branca não é mosca, Como tá? assim? O inseto mosca, ele é da classificação Diptera, que possui um par de asas. E o inseto conhecido como mosca branca da classificação Edíptera, que possui 2 pares de asa. Isso me fez lembrar dos profissionais especialistas e os multidisciplinares, né? Porque normalmente aquele profissional que a gente classifica como mosca branca é aquele capaz de desenvolver várias tarefas, né? Além disso, o inseto conhecido como mosca branca também não é branco, você acredita? Quebrando um monte de paradigmas, então, Aham. né? Olha só. Ele tem a coloração amarelada, mas ele carrega um pozinho branco nas suas asas que deu origem ao nome. Então, isso me fez pensar na necessidade de uma habilidade que eu coloco aqui no livro também, que é a de parecer ser. Então, eu gosto de imaginar que o insetinho mosca branca, ele passa a imagem que ele quer passar, se comportando de uma maneira X, entende? Que é uma coisa super importante para o profissional de qualquer área, seja empreendedor do seu próprio negócio ou empreendedor do negócio de alguém. E a última coisa é que mosca branca, esse inseto, ele não é raro. Ele é super comum em várias culturas, de soja, de hortaliças, de cana, e que é o que acontece também com os bons profissionais. Eu acho que tem muita gente boa por aí. Aliás, a maioria é muito boa. Só que muitas vezes, assim, que é uma coisa que aconteceu comigo também, investi demais na minha formação técnica e demorei mais do que deveria para perceber que o que me faltava mesmo eram competências comportamentais. Então, não adianta você também ser o melhor profissional do mundo tecnicamente e não se comunicar com eficiência, você não se abrir para um network, você, enfim,
colocar em prática habilidades comportamentais, que é o que, de fato, vão fazer diferença. Quando eu digo que tem muita gente boa por aí, é exatamente isso. Pessoas super qualificadas, boas no que fazem, mas não sabem se vender, né? Não sabem se comunicar com clareza. Enfim, investiu demais na competência técnica e abriu mão aí da competência comportamental. Como que surgiu a ideia de escrever o livro? Foi uma vontade ou foi uma ideia? Como é que foi esse insight para você? Na verdade, depois que eu me tornei sócia da empresa que eu trabalhava, que eu colaborava, depois de Conta 3 dessa anos história. trabalhando lá. Conta um pouquinho dessa história, eu lembro que você comentou, é super interessante. Bom, eu comecei minha carreira como executiva de um grande varejista, assim que eu saí da faculdade, comecei como trainee, depois assumi como compradora nacional, e fiquei lá por 8 anos, e saí de lá por vontade própria para investir no meu projeto empreendedor. Eu era compradora de têxtil, né, lingerie feminina, e eu abri uma confecção de lingerie feminina e fui precursora aqui daquelas lingeries criativas, engraçadinhas e tal. O negócio começou super pequenininho e porque saiu em 1, 2, 3 revistas, o negócio cresceu muito rápido. Eu estava os produtos estavam em todas as publicações assim de moda, todos os meses, participando de novelas, filmes, séries. Legal. Então ganhou muita visibilidade. Eu exportei para 5 países em pequena escala, Estados Unidos inclusive. Tive o produto lá na Quinta Avenida em Nova York, na Urban Outfitters e tal. E aí eu fui engolida pela pirataria e o meu negócio ruiu em poucos meses, assim. Um grande magazine aqui copiou, assim, ipsis literis as minhas peças e vendia no varejo mais barato do que eu conseguia vender no atacado. Então, todos os clientes cancelaram todos os pedidos, foi uma coisa, assim, assustadora, super traumática. E, não tive muito tempo para ficar sofrendo, não, né? A responsabilidade me empurrou aí para eu voltar para o mercado. Então, eu trabalhei em outras 2 empresas de pequeno porte, até encontrar essa empresa, que era uma empresa de comércio de resinas plásticas, onde eu fui trabalhar como gerente administrativo. Fui usar toda a expertise que eu tive, né, durante a minha carreira e no meu próprio negócio. E a ideia era trabalhar ali, não mais assumindo uma posição executiva. Eu escolhi estar numa empresa menor. Eu estava com a minha filha pequena, sem rede de apoio em São Paulo, minha família morava em outra cidade. Então, eu precisava estar às 6 horas da tarde na porta da escola, sabe? Coisa que eu nunca tinha feito na vida, né? Porque eu comecei como trainee e tal. Então, eu tinha essa necessidade. E aí, eu fui começar de novo e de outro jeito. Só que quem tem aquele bichinho empreendedor te cutucando ali, não tem jeito, né? A empresa era nova, ela tinha uns 5 ou 6 meses, e a especialidade dos sócios não era gestão, que era onde eu me sentia mais confortável. Então, eu comecei a palpitar demais, e comecei a sugerir demais, e organizar processos, e fazer fechamento mensal, enfim, profissionalizar o negócio. E, em algum momento, o sócio ali da empresa me chamou e falou: ei, peraí, quem é você? Como é que é isso e tal? E aí eu falei para ele um pouquinho da minha história. Então, a gente recombinou o jogo, porque, na verdade, a função para a qual eu fui contratada era de analista financeiro. E aí eu já assumi ali como gerente administrativo e a gente começou a impulsionar o negócio, que passou lá de 50 toneladas de venda mensal para 800 toneladas em mais ou menos 3 anos. E aí, depois que eu estava ali 6 anos no negócio, ele me convidou a abrir uma outra empresa junto, uma empresa de serviços administrativos e financeiros, para servir as empresas do grupo e depois servir o mercado. Então, aí a gente já estabeleceu uma sociedade. E depois, em 2019 ou 20, eu entrei de sócia numa outra empresa, um negócio muito maior, que é a reciclagem de PCR, que é o plástico pós-consumo, a Trevo Reciclagem, que eu estou até hoje. Então, foi uma construção, obviamente, né? Você não faz isso do dia para a noite, mas eu atribuo
essa escalada à prática do empreendedorismo corporativo. Né? Um dia, quando ele me perguntou como será que seria a gente como sócio, eu pensei assim e falei, não ia mudar nada, né? Eu já me comportava como uma sócia, né? Eu tinha a empresa como minha, eu sentia a dor de dono, eu trabalhava como se o negócio fosse meu. Então, isso, atrelado a algumas competências, que inclusive eu cito no livro, que algumas foram desenvolvidas, outras aconteciam empiricamente, outras de forma intencional mesmo, que eu sabia que eu precisava trabalhar aquilo, mas esse conjunto comportamentais eu atribuo essa escalada. Ô, Pri, você tinha comentado comigo aquele dia da nossa conversa que as pessoas te pediam um pouco de conselho, né? Como é que é isso? Isso foi muito... Depois que eu me tornei sócia da empresa, eu passei a falar, né? As pessoas me perguntavam, amigos, familiares, pessoas próximas, nossa, como é que foi isso? Como é que você conseguiu isso? E aí começou a trazer questões para mim, eu tô com essa questão com o meu chefe, como você acha que eu devo proceder isso? Eu queria pedir um aumento, mas não sei como falar, você pode me ajudar com isso? Então, eu até comecei a escrever, que eu vi que era tão comum as mesmas perguntas, assim, as mesmas dúvidas, né? As mesmas inseguranças. Então, eu comecei a escrever e eu falava, olha, tem uma coisa aqui já pronta, dá uma lida nisso daqui, vê se faz sentido para você. E aí, alguém me falou, poxa, por que você não escreve um livro? Né? Eu falei, nossa, mas quem sou eu para escrever um livro, né? Não, poxa, você conseguiu uma coisa que muita gente busca e dizer como você fez isso pode interessar para muita gente. E aí eu comecei a pensar nisso como uma oportunidade para mim também como empresária, né? Porque falei, preciso sair desse lugar de estar reclamando, cadê as pessoas boas? Né? Não consigo formar equipe, nossa, o pessoal não quer nada com nada e tal. E falei, se eu der o caminho das pedras, pelo menos aquilo que funcionou para mim, né? Claro que não é receita de bolo, que não é porque funcionou para mim que vai funcionar para todo mundo, mas eu acho que são coisas bem fundamentais, assim. Mal não vai fazer, com certeza. E alguma pode ser que não dê a mesma escalada, mas sem dúvida nenhuma vai aplicar, né, essas competências, vai trazer, no mínimo, muito mais segurança no trabalho, nas relações profissionais. Então, e além disso também, foi uma necessidade que eu tinha de gerar credibilidade. Né? Ser mulher no mercado de trabalho ainda é uma coisa super complicada. Em 2025, eu me sinto até mal de falar isso, mas ainda é. Então, no mercado do plástico, né, que é o meu mercado super masculino, eu ainda enfrentava barreiras. Para algumas pessoas, eu ainda era assistente do chefe, né? Então, isso foi também uma forma de gerar credibilidade. Eu convidei essas pessoas para o lançamento do meu livro e, impressionantemente, o tratamento mudou bastante. Que coisa, né? Já pensou? Não. É a realidade mesmo, e é muito bacana expor isso e falar, porque a gente precisa aos poucos ir mudando essa realidade, né? É verdade. Tem que mudar. Que história linda, né? Então o livro surgiu de uma necessidade também de ajudar os outros, né, Pri? Sem dúvida. Ser interessante e interesseiro, que não tem nada de errado, inclusive, né? Todas as relações e tudo que a gente faz tem um interesse, né? Fala mais, isso é bom. Qual que é a diferença? É uma maneira de ser interessante, interesseiro, e interessante porque eu estou ali colocando tudo que deu certo para mim e que eu acredito como administradora, como gestora e como empresária, que uma equipe pode se desenvolver, né? E o quanto a gente pode estar disposto a escalar esse profissional dentro da empresa. E interesseiro porque, obviamente, como empresária, interessa para todos nós que se tenha uma equipe mais qualificada, uma equipe de alta performance. Então, é por isso que eu chamo de interessante e interesseiro. Adorei. Sabe que eu gostei de ouvir e eu vou assumir isso também na minha vida. Eu adorei a sua frase, dizer assim, eu não quero mais ficar falando que é difícil formar equipe, é difícil encontrar pessoas, porque é verdade, se nós temos esse perfil, nós já trabalhamos, já tivemos essa experiência de trabalhar em CNPJ de outra pessoa. Se nós estávamos lá e precisávamos talvez ou ser visto ou dar um passo à frente,
Quantas pessoas podem estar passando por isso e às vezes não são vistas, né? E aí, o Pri, você comentou como se fazer ser vista. Você usou uma outra frase que não foi essa. Qual era a frase mesmo? Parecer ser. Não basta ser, tem que parecer ser. Fala mais sobre isso, por favor, que eu acho que isso é muito importante para as pessoas. Essa é uma das habilidades que eu classifico como uma das mais importantes para quem quer escalar profissionalmente. Inclusive, não só como colaborador, mas também como empresário, né? Então, ao longo da minha carreira, eu vi muitas pessoas muito boas, mas muito boas mesmo. Mas ninguém sabia que ela era boa assim, sabe? A pessoa não se vende, né? Como a gente diz. Eu mesma passei por isso, assim. Eu era tecnicamente boa, mas eu via pessoas menos qualificadas do que eu assumindo posições que poderiam ser minhas, né? E normalmente é aquele falastrão, aquela pessoa que fala muito bem, que lê a manchete ali hoje eu ia falar jornal, né? Mas eu vou denunciar a idade. Que lê a manchete ali dos portais de notícias e sai repetindo como se fossem profundos conhecedores, sabe? Esse tipo, né? Que tem boas amizades, né? Faz amizade com as pessoas certas. Então, eu via essas pessoas escalando e, cara, não faz sentido, né? Eu domino esse assunto, eu posso assumir, eu já estou nessa área, por que isso não veio para mim? E aí eu comecei a perceber esses perfis, o que eles tinham e eu não tinha, e eu cheguei à conclusão de que eu precisava parecer ser a profissional que eu era, a boa profissional que eu mesma julgava que eu era e os outros julgavam também, mas não em forma de uma promoção, não em forma de um aumento de salário. Meu trabalho era ali elogiado, mas o retorno não vinha. Uhum. Então, eu precisava parecer ser. E, inclusive, falando sobre o livro, todas as competências que eu coloco lá tem uma sessão na prática. Olha que legal. Porque eu já tinha lido algumas coisas por aí, mas tá, ok, mas como é que eu faço isso ali amanhã? Como é que eu aplico isso amanhã, na hora que eu chegar no meu trabalho? Então, eu quis escrever isso na prática para dar exemplos que eu usei ou exemplos que eu sugiro usar para que isso possa ser aplicado de fato, né? Então, a gente se abrir para um novo. Eu tinha uma dificuldade muito grande de network, porque eu era aquelas que achava que eu vim aqui para trabalhar e não para fazer amigos, sabe? Esse clássico. Eu achava que eu tinha que ir ali cumprir com as minhas metas, dar o meu resultado e ponto. E isso ia ser indiscutível e o suficiente para eu escalar dentro da empresa. Só que não, estava completamente equivocada, né? Além de ser tecnicamente muito boa, né? E como mulher também de ter que se provar ainda mais, né? Eu tinha que desenvolver essas competências comportamentais. Então eu comecei a suavizar o meu discurso, porque eu tenho uma característica mais assertiva, né? Mais eu falo com uma certa em alguns momentos até com uma certa violência verbal, assim, muito veementemente e tal. Sem drama. Então, eu fui sentindo a necessidade de suavizar o discurso, de me abrir mais para as relações, estabelecer network, para que as pessoas pudessem enxergar o bom trabalho que eu já desempenhava. Então, eu chamo de parecer ser, não é mentir, não é ser o falastrão, ao contrário, é exaltar os seus pontos fortes, é exaltar aquilo que você faz de bom, fazer com que isso seja visível. Sabe que isso me lembra uma experiência que a gente teve numa conversa há muitos anos atrás, lembra logo que a gente se conectou, antes da gente começar a namorar, que quando eu tentava entender qual era a profissão do André e o que ele fazia, e quando ele explicava para mim era uma coisa, quando a gente perguntava, né, na roda de negócios, ele explicava de um jeito tão simples, sabe, tão superficial que eu dizia assim: "Você precisa explicar exatamente o que você está falando, você precisa explicar num vocabulário que as pessoas entendam". Não, Essa é mas coisa de ele engenheiro. porque ele é engenheiro, né, então assim, usava termos tão técnicos que às vezes a pessoa que estava ali querendo, precisando ouvir e entender, para realmente dar o valor que ele precisava naquele momento de uma reunião, ele parecia assim o cara que nem entendia de nada e era o cara que dominava o assunto. Então eu acho que a gente viveu isso São na prática, né. são discursos diferentes, como eu venho de uma área técnica também, muitos anos na área técnica, e onde a gente falava que só tinha nerd, né, você fica realmente manco
da habilidade de comunicação, né? Você só foca naquilo que você faz e pronto. Mas uma das coisas para ajudar a gente a parecer ser seria intencional. Então, você precisa ajustar o seu discurso conforme a audiência. Exato. Então, com quem você está falando, pode te interessar ser superficial ou pode te interessar falar tecnicamente, né? Então, é super importante a gente ter esse feeling para ajustar esse discurso dependendo de com quem a gente está falando. E essa intencionalidade, nossa, isso faz muita diferença. Faz total. Na verdade, primeiro, para você ser intencional, primeiro você tem que ter consciência, né? Se você não tiver consciência, você não vai entender que você vai ter que ser intencional. E era justamente isso. Eu estava tão inserido só no ambiente, mesmo sendo diretor da empresa, eu estava... Na verdade, quando eu entrei para a diretoria, eu comecei a tratar a parte técnica e comercial. Porque é muito engraçado, minha carreira eu comecei comercial, fui para o técnico e fiquei 20 anos no técnico. Uau. Entende? Aí depois, quando eu comecei a assumir a parte comercial e técnica da minha área, aí sim eu voltei ao comercial. Aí quando você volta para o comercial, você começa a criar novamente a consciência que você tem que entender a sua audiência e começar a falar diferente. Nessa época que eu conheci a Gabi, acho que foi justamente pouco tempo. Eu tinha acho que 1 ou 2 anos retomando essa habilidade, e aí ela me ajudou muito em perceber o lado de lá, de alguém leigo, digamos, na área, e questionar. Aí ela começava a questionar, mas por que assim? Por que você está falando assim? Mas espera aí, mas não é bem assim. E aí, com o tempo, eu comecei a conseguir explicar melhor para ela, e aí ela fez essa comparação. Espera aí, você quando fala com... Você ainda está falando muito superficial ou de um jeito que não vão entender. E aí eu comecei a trabalhar isso. Hoje eu já tô melhor, né, amor? Nossa, meu Deus do céu, muito mais. Mas é muito bacana, né? A consciência e como uma outra pessoa te ajuda nisso, né? Pode te ajudar nisso. E o que... Eu coloco o autoconhecimento como uma das habilidades também. Sim. É fundamental. Foi aí. Exato, foi aí que eu comecei, justamente, né? Eu comecei a trabalhar mais essa parte do autoconhecimento. Depois que eu conheci a Gabi, né? Um pouco depois eu já comecei a trabalhar mais Colocar isso. em prática. E aí consciência e tudo isso veio à tona. E aí você muda completamente. Né? Aí você enxerga o mundo totalmente diferente. Eu vou me colocar no lugar desses profissionais que talvez estejam ouvindo aqui o nosso bate-papo, né? É um bate-papo que vai ficar aqui gravado, Lembra então quando as eu ligava pessoas... as pessoas no começo? Os meus amigos? Com certeza. Então, assim, como é que a pessoa identifica? Porque ela agora está aqui ouvindo a gente, ela pode até nem saber que ela está passando por esse momento. Como é que, na opinião de vocês, como é que ela identifica que ela não está conseguindo se vender ou que ela não está conseguindo se fazer visível? Talvez pelas dores, ela vai identificar. Resultado é uma das maneiras. A Priscila pode falar Pri, melhor. talvez elas vão ver assim, com o mesmo questionamento que você fez, por que eu não consigo performar melhor? Ou... Olha, eu te digo que eu acho que bom, a vida não é justa, né? Começa por aí. Não é justa. Eu já ensinei isso à minha filha desde os 3 anos de idade. Ah, mas isso não é justo, a vida não é justa. Né? Então, o que acontece é que a gente vive numa sociedade onde, normalmente, o nosso sucesso ele é medido por números, por metas, por resultado, não é isso? Você olha para a pessoa e fala, nossa, ela é bem-sucedida. Presta atenção por que você falou isso. É porque você viu ela feliz? Normalmente não, né? É porque você viu ela mora bem, ela tem um bom carro, ela aparentemente bem-sucedida. Então, eu acho que a maneira de identificar, dentro desse contexto que é a nossa realidade, é o seu próprio resultado. Então, se você é uma pessoa que trabalha numa área onde você domina tecnicamente, você já acumulou uma certa experiência e não vê as coisas acontecendo, vê pessoas menos qualificadas assumindo posições que poderiam ser suas, coisas desse tipo, então começa a desconfiar, porque muito provavelmente você está abrindo mão aí de conhecer e praticar aí algumas competências comportamentais que certamente vão te ajudar a mudar o cenário.
Então, eu acredito, né, não existe uma régua do sucesso que cabe para todo mundo, cada uma tem a sua. Né? Enquanto para um sucesso é chegar cedo em casa, tirar 2 férias por ano, enfim, né? Coisas que não são medidas por número, por exemplo, para outros pode ser aí ter uma promoção, virar sócio da empresa, ter um carro X ou morar em tal lugar. Cada um tem a sua régua, né? Quando o que de fato acontece, vou até fazer uma provocação assim, quando que você acha que o seu dia foi bom? Né? O que aconteceu num dia para você chegar à noite e falar, nossa, hoje o dia foi incrível? Gostei. Provavelmente você vai pensar nas relações que você construiu, nos abraços que você deu, né? Alguma coisa mais relacionada a pessoas e a comportamentos. Então, esse, na verdade, eu acho que é uma boa régua do sucesso. Mas isso é muito lindo, maravilhoso, só que no universo corporativo, ali no dia a dia, né, o que vale são números e metas. Então, acho que essa é uma boa medida. Você vê que você tem as qualificações necessárias para a sua posição, mas as coisas não estão acontecendo. Você acredita quando a pessoa ela começa a olhar para si nessas questões, principalmente a gente vai falar do autoconhecimento, e às vezes as pessoas meio que não entendem o autoconhecimento, é também você se respeitar, né, você saber dizer não, não só na vida pessoal, mas você também quando você sabe fazer na vida pessoal, você replica dentro do teu trabalho, né. Mas Uhum. você acredita que a pessoa, quando ela começa a ter esse nível de consciência, começar a avaliar essas situações, começar a se perceber e perceber o ambiente dela, isso vai chegar a ser natural? Ela começa a dizer: "Opa, eu tô indo para um próximo nível, eu tô me preparando melhor". Você acredita nisso então? Olha só, eu vou te falar que eu era uma pessoa que não acreditava que a gente poderia mudar certos comportamentos, né? Era a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Eu tinha esse perfil. E eu entendi que a gente pode usar, quando você quer intencionalmente agir de certa forma, você pode usar técnicas, que é o que eu trago também no livro, várias técnicas para desenvolver para essas competências comportamentais. Porque técnica não vai mudar a vida de ninguém, mas se ela aplicada intencionalmente, ela pode virar hábitos, e hábito muda a vida. Hábito muda, verdade. Né? Então, para virar uma segunda natureza, você tem que aplicar intencionalmente essas técnicas, com a frequência elas vão virar hábitos, e os hábitos são transformadores. Deixa um spoilerzinho para quem vai ler o livro depois, 2 técnicas que podem mudar a percepção de alguém que está ouvindo aqui a gente. Bom, eu gosto muito de uma das habilidades que eu coloco lá, que é a negociação ganha-ganha, por exemplo. Né? Você aprender a negociar ganha-ganha. Então, quem disse que alguém tem que ganhar e alguém tem que perder? Adorei. Né? Você Porque falou. essa coisa de ganhar ou perder, a gente leva muito para os esportes, né? Então, por exemplo, num jogo de tênis, alguém vai ganhar, alguém vai perder, certo? Existe um outro jogo com bolinhas assim também, que chama frescobol, que não tem perdedor. Né? Os dois estão jogando, o intuito do jogo é não deixar a bola cair. Então, apesar de estar jogando um com o outro, não é contra o outro. Né? Então, em algumas negociações, e olha que eu estou falando assim, que eu vim de uma história de compradora, tá? E eu aprendi a aplicar o ganha-ganha. E, às vezes, inclusive, você perder numa negociação é mais vantajoso do que ganhar naquele momento. Uhum. Eu aprendi a perder de propósito para ganhar o que eu realmente queria depois. E aí eu fui descobrir que, embora eu agisse assim empiricamente, eu fui descobrir depois que isso era uma técnica, que eu explico ali como usar. Então, você estabelece uma zona de possível acordo, que é uma técnica também, que se chama ZOPA, e você estabelece ali, bom, onde que eu quero chegar? Bom, meu preço é R$3. Então, o que eu vou fazer para conseguir isso? E aí você vai desenvolvendo essa técnica para chegar ali no seu limite. E algumas vezes você, antes de usar isso, eu chamava para uma outra negociação onde eu perdia, para eu poder usar isso para ganhar depois.
Então, são técnicas, né? Essa é uma que você aplica essa técnica, mas tá, mas cadê o ganha-ganha então, né? De fato, aquilo que eu perdi era importante para a pessoa com quem eu estava negociando. Tão importante quanto aquilo que eu quero ganhar. E não tem problema você ser intencional, você estabelecer técnicas, não tem nada de errado nisso. Né? Imagina que se duas pessoas querem o mesmo limão. Uhum. De repente, numa conversa, e com essa mentalidade ganha-ganha, você descobre que um quer o suco para fazer a limonada e outro quer as raspas para colocar na cobertura do bolo. Perfeito. Uhum. Entende? Então, assim, por que o limão tem que ser meu ou tem que ser seu? De repente, não. Mas, às vezes, sim. E tudo bem também. É isso aí, né? Universo corporativo, não vamos esquecer. Mas não é via de regra. Não tem que um ganhar para o outro, um perder para o outro ganhar sempre. Né? Então, sempre que possível, aplicar o ganha-ganha, existem várias técnicas para isso, muda a visão que as pessoas têm desse profissional, que também você conecta no parecer ser, sabe? Isso, para mim, foi super importante enquanto compradora. Os próprios fornecedores, eles falavam bem de mim para a minha diretoria, sabe? O que ia me fazendo escalar cada vez mais. E justamente porque eu aplicava isso com eles. Às vezes eles ganhavam, às vezes eu ganhava. E aí todo mundo ganhava. Isso é o ganha-ganha, né? Então eles viravam agentes propagadores da minha persona. Sem eu ter que ir lá bater na porta do meu chefe para dizer, olha como eu sou resultado, olha como eu sou legal, olha como todo mundo gosta de mim. Então você prepara o ambiente para que isso se torne natural, das pessoas falarem de você e propagarem a sua persona para o seu chefe, para outros fornecedores, porque eles se falam, né? Claro. Tanto que quando eu saí desse magazine, choveu oferta para mim, e eram os fornecedores falando de mim para os outros lugares. Naquele momento não me interessava, mas se me interessasse, eu teria algumas oportunidades para escolher. Isso, gostei muito disso, hein? Isso também, a gente está falando ali talvez do profissional que está na ponta, mas isso reflete muito na liderança também, né? Porque se a liderança tiver essa visão, tudo bem, vai usufruir dessa informação na vida e no cargo, mas os olhos vão ser outros para enxergar aqueles colaboradores, a equipe, né? Não, exatamente. Esse ganha-ganha, você não é só cliente-fornecedor. Inclusive, na hora de pedir um aumento, você levar o que você pode, o que você já trouxe, na verdade, os saves que você conseguiu, o que você construiu ali dentro da empresa e o que você pode fornecer a mais e o que você quer em troca. Então, oferecer esse ganha-ganha na hora de pedir um aumento, sabe? Porque, assim, contra fatos não há argumentos, né? Essa questão do aumento, sempre que alguém me perguntava, como você acha que eu devo proceder e tal, eu falo, tá, me mostra o seu portfólio de realizações. Aí a pessoa, oi, como assim? O que é isso? Qual que é a sua história profissional dentro dessa empresa? Porque você foi contratado ali para o cargo X, beleza. O que você faz dentro desse cargo está no seu contrato de trabalho, acabou. Obrigação sua, né? Aí, aonde você foi além? O que você fez? O que você propôs e deu certo? Quanto isso trouxe de lucro ou de retenção de custos, né? O que você trouxe para a empresa? A pessoa, então não senta para pedir aumento. Né? Ou você tem alguma coisa para dar? Você tem uma ideia aí? Você quer discutir? Você tem um projeto para oferecer para a empresa? Cara, então, por que você acha que vai merecer aumento? Porque o aluguel aumentou? Porque você quer trocar de carro? Isso não é problema da empresa, esse é problema seu. Nossa. Né? Então, você levar o que você já fez ou o que você pode fazer, isso para uma liderança é fundamental. Contra fatos não argumentos. Você vai deixar a pessoa sem saída. Se ela não te fornecer isso, porque às vezes você abre os olhos. No meu papel de líder, de gestora, eu confesso que às vezes a gente esquece, sim, toda aquela competência ali do profissional. Você é tomado pelas demandas do dia a dia. Então, se alguém sentar na minha frente para me pedir aumento, para negociar uma outra posição, uma coisa parecida, me trazendo isso, porque é comum a gente se lembrar dos últimos acontecimentos e dos fatos mais relevantes. O resto esquece.
né? Então, a pessoa pisou na bola lá uma vez, há 2 anos atrás, ou fez ali uma tarefa errada, ou se comportou de maneira ali inadequada em algum momento, talvez isso esteja aqui na minha cabeça. Mas e todo o resto de bom? Então, você tem que levar, não é você que quer o aumento, não é você que quer aquela nova posição? Leva você vai depender da memória do outro para uma coisa que você quer. Você tem que ser o agente da mudança que você quer, né? Então, eu sempre falo, prepare o seu portfólio. Não tem como, não tem como. E olha, mesmo eu falando, eu escrevi, tá lá para minha equipe ler, e até hoje ninguém sentou comigo com um portfólio na mão dizendo eu fiz isso, isso e isso, e por isso eu acho que eu mereço tal coisa. E por que Não é? você acha que isso acontece? Porque eles não têm, talvez, merecimento, não enxergam isso, essa potencialidade em cada um? Porque eles devem ter qualidades. Sem dúvida. Até porque não estariam ali, né? Eu ia falar isso. Por não Mas terem veja, sido escolhidos. alguns estão cumprindo o seu contrato, E e tudo só? bem, porque a gente precisa de todo mundo, certo? Você precisa da pessoa ali que está lá para apertar botão, como você precisa de pessoas com perfil de liderança para isso, assumindo posições mais relevantes. E tá tudo certo. Se você escolheu isso para você, tudo bem, só não reclama. Isso, entendi. Reclama. Eu conheço pessoas que, por exemplo, trabalham como assistente, gosta de ser assistente, quer ser assistente, e tá tudo bem. Desde que eu não ouça ela, desde que ela não faça isso com ela mesma, tá tudo certo, a gente precisa de todo mundo. Não tem espaço para todo mundo na liderança, não tem espaço para todo mundo no topo da pirâmide. A gente sempre vai precisar de quem queira assumir essas posições, seja transitoriamente ou para todo sempre, amém. Você só não pode reclamar, né? Então, eu acho que as pessoas não trazem isso, algumas vezes, por falta de informação, né? Porque não sabe que isso é possível, não sabe que isso é uma técnica, não sabe que isso pode ser aplicado. Outros por timidez, porque aí tem que aplicar outra coisa antes, né? Outras habilidades para você aprender a negociar, para você saber que você precisa transpor certas dificuldades, se autoconhecer, saber de onde vem isso, curar, enfim. E também alguns por falta de iniciativa pura. Sabe? Porque é aquela coisa, não adianta você estudar, você compra lá um livro Mosca Branca, lê, nossa, se interessa, fala, poxa, que bacana, que legal, fechou o livro, não aplica nada. Não vai O adiantar de resultado é o mesmo de quem não leu. Né? Então, essa falta de iniciativa também vai brecar a pessoa. A gente tem conversado isso até poucos dias atrás. O André teve uma situação dessa e aí ele falou: bom, mas isso são escolhas. A tua escolha é essa, porque a pessoa estava nesse ciclo de reclamação, Quase de vitimismo. vitimismo e reclamação, e daí talvez não tenha dinheiro e tá faltando isso para realizar um objetivo pessoal. E aí o André teve esse exercício, né, de puxar lá, vamos voltar para o lado profissional, porque se é dinheiro tem que fazer mais dinheiro, né, como é que faz mais dinheiro? Então vamos voltando. E aí parou nesse momento, né, são escolhas. Olha, uma técnica que eu uso muito, que 99% das vezes as pessoas ficam sem palavras porque ela vê que não tem o que falar. É quando você explica que aquilo que ela está falando, se vitimizando, na verdade não é isso, foi só uma escolha dela. Ou seja, toma as rédeas da sua vida e escolha. A hora que você começar a fazer isso, você vai deixar de ser vítima e você vai começar a ver resultados. Então, ontem eu tive uma outra conversa sobre isso com uma outra pessoa muito querida minha. E eu falei, eu fui meio duro. Eu sou um pouco assim também, tá, Pri? Você falou ser um pouco dura no jeito de falar. Eu sou um pouco, quando precisa, assim. Eu sou muito direto. Eu gosto da cultura americana do no drama. Eu adoro, não suporto tem o drama. mimimi, né? Não suporto drama. E eu gosto de ser direto. Eu ao longo do tempo, eu fiquei mais polido. Mas eu gosto de ser direto. E quando precisa, a gente tem que falar. Às vezes as pessoas têm que falar. Por mais que doa ali um pouquinho, você tem que falar para alertar. Mas aí falar dessa forma, né? Eu levei para a parte da escolha
E por onde ela tentava escapar nos argumentos, eu levava sempre para a escolha e não teve jeito. Aí a pessoa... Tem um problema para cada solução, né? Era só escolher diferente, né? Para ter resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes. Ah, mas por que não deu isso? Foi sua escolha diferente. Ah, mas eu quero aquilo. Então tem duas opções, 3, 4. Você não escolheu uma? Tá tudo certo. Tá tudo Você certo. sabe que eu aplico uma coisa, eu tenho uma coisa assim de... Meu lugar de conforto é a lógica. Tá? Então, quando eu estou diante de um conflito, uma decisão, alguma coisa, aí eu tento pensar logicamente o que faz sentido. É lógico também, né? Que isso não pode ser usado para todas as coisas, né? Quando a gente fala de relações e tudo mais, eu até uso, tá? Um pouquinho de lógica, mas nem sempre é só a lógica. Mas talvez sirva para outras pessoas. Eu sempre tento desenhar um fluxograma, sabe? Então, eu coloco assim, poxa, o que eu quero profissionalmente? Tá, eu quero ocupar tal posição. Próximo quadradinho, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender tecnicamente para ocupar esse lugar? Isso, isso e isso. Beleza. E o que eu tenho que aprender comportamentalmente para ocupar essa posição? Ah, isso, isso e isso. Próximo quadradinho, na verdade, aquele losango do fluxograma, que é a pergunta, né? Eu estou disposto a pagar o preço? Uhum. Você vai colocar ali tudo o que é necessário, né? Então, você sabe que você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que praticar. Eu estou disposto? Se sim, continua o plano. Se não, volta para a primeira pergunta. O que eu quero? Uhum. E assim vai, até você ir para o sim. Sabe? Muito então, assim, de maneira lógica, como que você vai esperar, né? Você escuta a pessoa... Eu já fiz entrevista, assim, por exemplo, para assistente administrativo, eu falo assim, qual que é a sua perspectiva, né? O que você quer para o seu futuro? Eu quero ser um CEO. Porra, que legal! O que você está estudando? Eu me formei em administração de empresas. Tá, quando? 5 anos atrás. E aí, que mais? Não, por enquanto só. Você está um pouco atrasado, né? E aí, o que aconteceu na sua carreira, né? E o que você fez dentro da empresa? Eu sou assistente. Poxa, não estudou, não realizou, não criou, não ofereceu, não entregou mais do que o combinado. Tá super atrasado, né? Vai provavelmente ser CEO da própria empresa, do seu pequenino negócio e tal. E aí tem um problema, né? Porque ser CEO da própria empresa não significa que vai dar tudo certo. Exato. Claro que não. Claro que não. A gente conversou, talvez isso até fique para uma segunda conversa, mas eu queria que você desse uma navegada nesse contexto. A gente conversou sobre as facilidades, vamos dizer assim, qual é o lado positivo de você empreender no CNPJ do outro? Né, porque hoje as dificuldades de você empreender no próprio CNPJ, claro, existe o lado bom, a gente sempre traz esses assuntos por aqui, mas existem as dificuldades, as responsabilidades, os riscos, né? Qual é o lado positivo? E aí eu queria que você comentasse isso, Pri, e já deixando essa mensagem final para o pessoal que está nos ouvindo, de como ele pode enxergar isso. Como ele pode, a gente já falou do se enxergar, como ele pode enxergar esse lado positivo para que ele consiga performar melhor dentro da própria empresa que ele está, ou enxergar um outro futuro para ele, né? Uma mudança de rota, ajustar uma vela. Exato. Bom, eu deixaria aí como um recado, na verdade, uma reflexão, né? Primeiro que para fazer aquilo que você gosta e faz como poucos, como empresário, você tem que fazer outras 150 que você não sabe, não gosta e não quer fazer. Então, imagina que um chefe de cozinha muito bom quer abrir o seu próprio restaurante. Ele vai ter que entender, ainda que minimamente, de contabilidade, gestão de estoque, gestão de custos, gestão de pessoas, de compra, de atendimento ao cliente, de salão de vendas, de decorar um bom salão de vendas. Enfim, ele tem que saber um monte, tem que ter uma série de habilidades para que esse negócio de fato prospere. Então, ou ele tem uma sociedade com uma pessoa com habilidades que ele não tem, né, que possa assumir essas posições, ou, né,
ele forma uma equipe multidisciplinar ali de pessoas empreendedoras dentro do negócio dele, onde um toma para si ali as questões financeiras e contábeis, por exemplo, o outro ali faz a gestão do salão de vendas, e o outro... E aquilo se forma uma equipe e todo mundo ali tem a oportunidade de, por que não, vir a ser sócio desse chefe, desse restaurante de sucesso, ou dessa rede de restaurante que isso pode se transformar. Porque o que a pessoa não sabe, ela sonha em ter o próprio negócio, sonha em ser um empresário, um empreendedor, sem saber a diferença entre ser empreendedor e empresário, que isso é outra coisa que eu deixo bem claro no livro, são coisas completamente distintas, né? Ser empreendedor não é ser administrador, ainda tem isso também. Então, existe um universo de possibilidades, inclusive... no livro tem a entrevista no final com vários empresários, com Caíto Maia, com Thiago Nigro, com pessoas do meu segmento, do plástico, alguns empresários super relevantes, cada um na sua área, onde eles validam aquilo que eu estou dizendo, porque eu sou um caso, né? E alguém pode dizer, para você deu certo, mas é uma exceção. Não, os empresários estão ali falando o que eles acham importante de competência comportamental, que super casa com o que eu escrevi, tipo, validando mesmo, sabe? Pessoas que empregam várias pessoas, centenas de colaboradores. E eles estão dizendo ali que isso realmente é o que vale, né? Então, você... uma coisa super importante também, você empreender no negócio de alguém é muito mais barato. Para que você vai pegar todas as suas economias? É um jeito barato de aprender, entende? Uhum. Você vai pegar todas as economias sem ter experiência empreendedora, ir lá abrir o seu negócio, queimar o seu FGTS ali, que é o que normalmente acontece, né? E dar com burros na água, porque a chance de dar errado é muito grande. Você tem um monte de coisa que você tem que saber e você nem sabe que você tem que saber. Eu ia falar essa frase, nem sabe que não sabe, né? Que tem que aprender, né? Não sabe disso. Então, quando você se coloca na posição de dono, digamos ali, no negócio onde você trabalha, você se envolve de verdade para valer ali skin the game mesmo, e você começa a entender o todo e se coloca à disposição para ajudar. Deixa eu ver como é que essa coisa contábil acontece aqui, deixa eu ver como é que é isso, como é que isso acontece dentro da produção, deixa eu me colocar à disposição aqui do financeiro para ver que eu posso colaborar em alguma coisa, deixa eu entender como é que funciona. Você está aprendendo e você está ajudando, você está sendo interessante, está sendo interesseiro e está tudo bem, porque o empresário se vale disso, de toda essa força de trabalho que você está colocando no negócio dele. Se ele for esperto, ele vai te colocar para dentro, né? Se ele não for, azar o dele. Você vai para outro lugar, vai brilhar mais ainda, ou vai abrir o seu negócio, mas empreender no CNPJ dos outros, aprender a empreender, é muito mais barato. Adorei. Um dia que ela falou isso para mim, eu falei, gente, a gente não pode deixar de falar isso no podcast, porque a ansiedade, talvez, de querer ter seu próprio negócio pela liberdade, né, vamos colocar assim entre aspas, porque é uma liberdade de escolhas, mas não é uma liberdade de tempo, do próprio resultado. Na verdade, a gente se torna refém das nossas próprias escolhas, porque você tem que estar... A linha é muito tênue, né? A linha é tênue, porque você faz uma escolha hoje, você tem que ou estar preparado para quanto tempo você vai mudar a rota, porque também não adianta ficar mudando toda hora, né? Isso também é uma das estratégias, mas também você tem que saber o limite. Você não pode ficar tentando até uma hora que tem que saber o limite. E eu lembro muito bem quando a gente se conheceu, que eu passei por essa situação, porque eu estava tentando, e eu falei, não, porque eu não vou desistir, Chegou uma hora que o André dizia assim, olha de fora, olha como negócio. E a gente também tem que saber esses times. Então, assim, ser empresário é realmente diferente de ser empreendedor. Eu trouxe você, eu falei assim, olha, eu tô olhando de fora, eu tô aqui como observador, vem pra cá, vem comigo, olha daqui. Aí eu passava para ela um quadro de o que eu estava vendo, para ela tentar se enxergar daquela forma. A partir do momento que ela começou a se enxergar daquela forma, ela conseguiu entender e começar a mudar a realidade. Mas eu era só empreendedora. Eu não tinha tido a experiência de uma empresa funcionando no ciclo normal, com todos esses BOs, porque o BO ele é diário, né? Acho que a gente não passa nem um dia sem resolver alguma coisa. O dia que passa sem resolver é um dia, talvez, que a gente está criando, né? A gente tem momentos de criação muito maravilhosos, assim.
Desconfie do dia que não tem nenhum BO. E é incrível, né? Às vezes a gente Não tá tá num evoluindo. processo criativo, uma coisa tão, ai, uou, e aí de repente, finalzinho da noite, invento de ler um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp, falo, meu Deus do céu, mas será que um dia? Será que um dia a gente não pode dizer só uou? Mas também não tá desenvolvendo, né? Quando não tá Não, eu sei, desenvolvendo, não dá problema nenhum. Agora, quando você desenvolve e vai pra frente, vai dar muitos. Mas E, tem que ter, e eles fazem parte do processo. Né? mas tem que ter muito equilíbrio emocional. Lógico, E ainda com mais quando a gente certeza. fala de sociedade no casamento, Esse né? Porque raciocínio. ser sócio e Olha, marido e mulher. Então, assim, tem que ter um equilíbrio muito grande, porque às vezes a gente faz isso muito bem, mas cuidar para não levar o problema para dentro de casa. E não esquece que o equilíbrio ele é consequência do desequilíbrio. Para equilibrar, você tem que estar desequilibrado. E para desequilibrar, você tem que estar equilibrado. Então, é uma relação de causa e efeito. Não é uma coisa. Isso vai estar na nossa vida sempre, equilibrando e desequilibrando. Isso é muito bacana. Eu tenho um raciocínio lógico bem grande e eu e a Gabi somos complementares, né? Somos bem complementares. E o meu raciocínio lógico, às vezes, como você falou do seu raciocínio lógico também, e o seu exemplo do fluxograma, que é uma forma de desenhar o raciocínio lógico, eu gosto muito de trabalhar assim também. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes você parece insensível, né? Você parece insensível e ao mesmo tempo é muito bacana. Eu coloco o raciocínio lógico em certas coisas que a Gabi, né? A Gabi já conseguiu gostar de certas formas de pensar logicamente e agir dessa forma também. Mas é lógico, mulher, né? Tem uma forma diferente, algumas formas diferentes dos homens. Eu devo o seu, eu penso no seu sucesso, Priscila, num ambiente masculino, majoritariamente masculino da sua indústria. Esse raciocínio lógico ajudou muito Deve ter ajudado a demais. você até superar alguns outros homens com alguns, não são todos que têm raciocínio lógico. Eu tenho mais por causa da minha profissão já há muitos anos mas eu acho que isso ajudou muito e é bacana tanto o homem absorver certas características que as mulheres têm, como a mulher absorver algumas que os homens têm e fazer um mix disso tudo e vai só crescer, só desenvolver. Eu acho isso interessantíssimo. Nos negócios eu percebo que eu tenho uma visão e até atitude, algumas características masculinas, né, na minha forma de trabalhar, mas quando eu percebo, e hoje daí com um pouquinho mais de conhecimento, até maturidade, e daí depois de umas cabeçadas, né, eu percebo que o fato de ser mulher e algumas percepções da característica feminina me ajudaram muito na visão de algumas coisas. Então, Claro. por exemplo, quando a gente tem alguma decisão a ser tomada, decisão que precisa estratégia, de fato, o André vai visualizar aquilo melhor. Mas tem situações que eu consigo ver uma coisa que estava totalmente escondida, sabe, pela habilidade. Então eu acho que isso, esse jogo das empresas, né, de ter as mulheres em posições de liderança e ter homens também que tenham o respeito por essas mulheres, isso é fundamental. Eu acho que isso a gente nem precisa ir muito longe, isso já começa dentro de casa. Sem dúvida. O pai, a mãe, a esposa, o marido, quando essa relação é respeitosa e harmoniosa dentro de casa, isso vai refletir no trabalho. Quando isso está acontecendo alguma coisa ruim, negativa no trabalho, pode apostar, pode olhar lá dentro da casa como é que é dessa pessoa, pode olhar na infância, e aí a gente vai ver características. Então, a gente sempre fala, aqui, Priscila, dessa relação do ser humano, né, a gente gosta do mundo corporativo, porque o André tem uma bagagem gigante do mundo corporativo, eu tive uma experiência não tão grande, mas tive essa experiência também, e a gente percebe e hoje em dia também a gente puxa essa bandeira, assim, se conheça, saiba os seus limites, saiba onde você quer chegar, saiba o que você quer, o que você gosta, saiba, conheça as suas habilidades, que isso vai te dar, uma melhor desenvoltura, e vai te trazer felicidade. Né, chegar no final do dia, igual você falou, chegar no final do dia e dizer assim: "Por que o dia foi tão bom hoje?" E reconhecer, né, se fazer essas perguntas e reconhecer, para começar a traçar
eu vejo muito, adoro consumir podcasts, adoro ver vídeos, eu acho que essa forma de comunicação ela é fácil, pelo menos para mim, e eu percebo muita gente falando, o propósito de vida, né, o propósito de vida. E às vezes isso tá mais fácil de responder do que as pessoas imaginam. E as pessoas estão buscando muito isso fora, Quase né? sempre. É. Tá dentro, o Então a propósito tá gente dentro, traz não tá fora. muito isso. Propósito de vida, vem vivendo. Trabalha que ele vai aparecer, gente. A juventude hoje fica aí. Qual é o meu propósito? Preocupado em saber o seu propósito. Vai viver, vai trabalhar, ele vai surgir na sua vida, né? Com as experiências, né? É com as experiências e momentos de reflexão, de avaliar, né, aqueles bons dias, o que são bons dias, o que eu gosto de fazer, que você vai chegando no resultado. E aí vai tendo, nossa, acho que a performance ela vai melhorando por isso, porque você vai tirando o que interfere, né? E aí a gente falando também dessa questão, a gente falou de relacionamentos também, eu falei aqui no finalzinho nessa questão do princípio, né? Onde que começa tudo isso? Onde é que começam as nossas características? Eu queria, no início do nosso desembarque aqui, do nosso bate-papo, eu queria trazer uma reflexão, porque a gente falou muito sobre o trabalho e a gente falou pouco sobre como era a Priscila lá no comecinho da carreira dela, ou quando ela descobriu, né, qual era talvez a faculdade que ela ia querer fazer. E normalmente quando a gente busca faculdade é por alguma habilidade, uma coisa que a gente gosta, uma orientação de alguém, a gente se identifica. E aí a gente vai voltando nesse tempo, Pri, porque as tuas habilidades hoje para trazer o resultado que você já tem na sua vida e na sua vida profissional, na pessoal e na profissional, ela se baseou lá na tua infância. E naquele momento, se você tivesse a oportunidade hoje de estar, eu sei que você está numa varanda, que o sol está batendo, está gostoso, né, uma varanda ensolarada, um dia quente de verão, se você tivesse a oportunidade de estar sentada do lado da Priscila quando criança, e ao invés de estar gravando esse podcast, poder comentar com ela, dar aquele suporte para ela, ter sido a mentora dessa Priscila quando ela ainda era criança, o que você diria para essa menina? Olha, sem dúvida eu ia dizer, confia mais em você. Confia nos seus instintos que vai dar tudo certo. Porque a gente faz o melhor que a gente pode. Então, mesmo que você olhe para trás hoje e fale, podia ter feito tal coisa diferente, sabe, para mim foi um caminho desenvolver essa sensibilidade de poder assumir, eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Eu confiei que aquela era a melhor decisão. E quando você toma uma decisão, aquela é a melhor decisão, porque ela já está tomada. Uhum. Então, não olha para trás, olha para frente, confia em você, confia no seu feeling, porque é impressionante. Todas as vezes que eu abri mão do meu feeling, eu não obtive o resultado que eu queria. Então, apesar de ter muito conforto na lógica, né, a gente tem que acreditar naquela vozinha anterior ali, que fica te soprando, muitas vezes, né, o caminho certo. Então, o recado seria esse, confia mais em você. Isso foi algo que eu aprendi também. Tem uma expressão aqui nos Estados Unidos que é você prestar atenção mais no seu estômago, né, no que você sente aqui nessa região. E é exatamente isso. O corpo fala, né? O corpo Muito. fala. Eu digo que ele grita. Às vezes até em forma física, né? Precisa dar um grito para a pessoa dizer assim, ei, olha que eu tô tentando te falar, né? Às vezes você acha que é a tua cabeça que tá pensando, mas não é. É a sua proteção que tá ali, né? Te trazendo para talvez para você chegar onde você gostaria de chegar, para você ter todos os seus dias mais felizes, né? Gente, esse foi mais um bate-papo super enriquecedor, né? Priscila, eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, trazer a possibilidade da gente falar para as pessoas que não é só através do podcast, mas também que eles podem ter o teu livro. Eu queria que você deixasse como que as pessoas podem... Você tá com ele aí, mostra! Ai, que capa linda! Quem fez a capa para você? Como é que você chegou nesse design? A editora, ela propõe algumas capas para você e tal. Eu contratei um capista super conceituado, é o Rubens Capista, super indico, ele fez um trabalho excelente. E é muito legal, a gente colocou também aqui uma mosquinha voando, conforme você faz assim, não sei se dá pra... Que lindo! Tem a história
da mosca e o porquê mosca branca? Hein? A história que você contou? Ah, achei Eu não incrível. falo só sobre as habilidades Tá. comportamentais, eu falo sobre a diferença de ser empreendedor e empresário, sobre as diferenças comportamentais em diferentes tipos de estrutura, que é uma coisa super importante. O seu comportamento dentro de uma empresa de pequeno porte e dentro de uma multinacional também tem que ser intencionalmente diferente dependendo dos seus objetivos, sabe? Então tem bastante coisa assim do universo corporativo para te ajudar a tomar decisões, né? Muita gente acha assim, principalmente, né, as pessoas mais maduras, digamos assim, como eu, foram formadas para ter sucesso numa grande corporação. No curso de administração se falava em empresas de pequeno porte e tal. Agora, eu te pergunto, nos dias de hoje, né, como é que começou o Google? Como é que começou a Apple? Eram pequeníssimas empresas, né? Então, hoje a gente precisa olhar de outra maneira. E como se comportar em uma, aplicar essas competências comportamentais em uma é diferente de como você deve aplicar. Por exemplo, dor de dono é super importante numa multinacional? Talvez não. O dono não está lá, né? Para ver. Mas é super importante numa empresa de pequeno porte. Agora, e o network? Numa multinacional é essencial, né? Na pequeno porte é importante, mas talvez não seja mais importante. Então, toda essa diferença e outros assuntos aí do universo corporativo que eu acho que pode ajudar aí profissionais de qualquer nível. Quero muito ler. Maravilhoso. Ô Pri, onde que as pessoas encontram o teu livro? Através do teu contato ou tem Tem algum... na Amazon, Ah, e tem muitos marketplaces show. dentro e fora do Brasil. Ele está disponível. Se der um Google, lá vai aparecer muitos marketplaces. Mas se tiver qualquer dificuldade, pode entrar em contato comigo via Instagram, que eu posso dar a direção aí para adquirir um exemplar. Qual que é o teu Insta, Pri? É Pri_Zacarias. Ah, maravilha. Então, quem não segue, tem vontade de mais informações, quiser entrar em contato com a Priscila, entra através do @ dela, que vai ficar aqui tanto na descrição quanto aqui na edição do vídeo. E para quem está assistindo essa live, a live não, esse episódio, agora a gente já gravou tanta live essa semana, que eu já tô falando até live, mas para quem tá assistindo esse episódio, chegou até aqui e ainda não tá inscrito aqui no nosso canal e se sentir à vontade de se inscrever, gente, é gratuito para quem ainda não sabe, é uma forma de incentivar o nosso trabalho e mostrar para o algoritmo, que é o que comanda toda essa ferramenta, que o que a gente está fazendo é bom, é viável e muitas pessoas devem vir ouvir, acessar, e aí essa plataforma entrega para mais pessoas. O que tem acontecido, Pri? A gente está olhando na nossa ferramenta, 80% das pessoas que nos assistem ainda não estão inscritas. E isso, para a plataforma, poderia ter fazendo uma entrega maior, né? Levando informações desses conteúdos para pessoas específicas. Então, é fundamental. Quem puder também deixar comentário aqui embaixo, ou dúvidas, a gente quando trouxer novamente esse profissional, ou a gente pode contactar a Priscila de uma outro canal para a gente tentar trazer ela mesmo para cá de novo, é fundamental para a gente. Esse aqui foi mais um episódio, amor, obrigada. Obrigado, foi Nosso lindo @ aí o demais. Ninecast, né, que eu tinha esquecido. Ninecast, o meu Insta é André Coelho 1. Para quem quiser, o meu @ é o Gabi Zaleski. E mais um episódio da nossa casa aqui para o mundo. Um beijo, Pri. Obrigado, Pri. Obrigada. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até.